Bom, boa noite. Hoje é a penúltima aula, Framework de Produto Tecno-Humanizado. Como eu sempre faço, vamos repassar algumas coisas muito rapidamente, só para fazer uma referência. Não vou entrar, não vou explicar tudo de novo, para não ser repetitivo, do que a gente viu lá no workshop, que está relacionado com o que a gente vai ver agora. O direcionador, um dos direcionadores da tecno-humanização é o produto tecno-humanizado. E aqui a gente diz que produtos e serviços, eu vou falar produtos, mas se entende produtos e serviços, tá? Produtos e serviços são o ponto de contato com o mundo exterior da empresa. Ele deve conter a essência da organização e estar alinhado com os seus valores. São o veículo para levar o seu propósito e causar impacto positivo no mundo. Então não adianta nada você falar maravilhas internamente, você tratar e cuidar das pessoas internamente, se o seu produto não o faz. Então, o seu produto, ele é o ponto de contato com o mundo exterior, com o seu cliente. Então, ele deve conter, deve levar o teu propósito e os teus valores, tá? Ah, no produto tecno-humanizado, a gente tem esses pilares ou esses passos que temos que seguir. Primeiro, um produto tecno-humanizado tem que estar alinhado com os valores e propósito da empresa. Um produto, ele tem que curar a causa da dor, né? Lembra do modelo de Business Transformation lá, que eu sempre bato nessa tecla, curar a causa da dor e não a dor. Se fundamentos, pai, aqui, que resolve um problema, né, ou atende uma necessidade, ou aumenta o prazer, ou economiza energia, porque as pessoas esperam de um produto ou serviço, basicamente pelo menos uma dessas três coisas, ou resolve um problema pontual da pessoa, uma necessidade, o que o mercado comumente chama de curar uma dor. A gente tem restrição em usar esse conceito de curar uma dor, porque no final a gente cura a causa da dor. Então a gente resolve um problema do cliente, ou a gente aumenta o prazer, a comodidade, o conforto, ou economiza energia, né? Eu sou de um tempo que a TV e não tinha controle remoto. Vocês que são novinhas, não, mas já existiu televisão sem controle remoto e era uma briga na família para quem levantasse do sofá, para quem normalmente o filho menor, né? Agora os filhos menores mandam na casa, antes eram os pais, e aí o filho tinha que levantar para aumentar ou abaixar o volume da TV. E a cada comercial, porque os comerciais sempre são um volume mais alto para chamar atenção, tá? Durante o dia até que não, mas à noite, levantar para baixar o volume. Depois veio o controle remoto com cabo. Então, economiza energia, aumenta o prazer, a comodidade. É esse o conceito quando a gente fala de aumentar o prazer ou mais energia. O produto tem que fazer sentido, ou resolver um problema. Ser um suplemento para melhorar o colágeno nas nossas articulações, etc, etc. Então, resolve um problema. Outro ponto importante, a experiência, os 3 Es da experiência aqui, né? Ou empodera o cliente, ou traz experiências sensoriais, ou do it yourself, né? Que é o execute você mesmo. Então, se o produto encaixa em uma dessas três coisas, também tem um grande valor para o cliente. A gente olha muito em customização em massa. Isso é um ponto importante. A customização em massa a gente viu lá no workshop, com tecnologia, e aqui um produto ou serviço deve ajudar a empresa não no crescimento, e sim no desenvolvimento sistêmico. Para quem não se lembra do desenvolvimento sistêmico, lembra que crescimento é quantitativo. A empresa cresce, é quantitativo, vende mais, números, ok. O desenvolvimento sistêmico, o crescimento está embutido nesse conceito, mas
além de crescer quantitativo, também a gente olha o qualitativo. Porque se eu estiver crescendo às custas de destruir o meio ambiente, de prejudicar a sociedade, de criar miséria à minha volta, não faz sentido para a tecnomanização. Então, o desenvolvimento é que todos, ou toda a cadeia deste produto, todos os parceiros desta empresa também se desenvolvam. Não basta só eu me desenvolver. Eu tenho que me preocupar com essa visão sistêmica de que todo mundo se desenvolva. Porque no final, quando não é bom para todo mundo, a médio e longo prazo não é bom para ninguém. E dentro do conceito de desenvolvimento sistêmico, a gente tinha a ferramenta do modelo do impacto sistêmico, que vocês fizeram um exercício lá no workshop, a gente vai repassar hoje. Conceito de transtorno dissociativo corporativo, economia colaborativa e economia circular. Tendo esses pilares atendidos, é um produto que se propõe ao desenvolvimento e não ao crescimento somente. Então a gente olha todos esses aspectos, tá? E aí sim é um produto tecnohumanizado. Só repassando, vocês lembram que aqui, como o primeiro ponto aqui é valores e propósitos, só vou repassar muito rapidamente aqui, quando a Coca-Cola diz que o propósito dela é, é a missão da Coca-Cola é refrescar o mundo, inspirar momentos de otimismo e felicidade. Pô, vendendo um produto que não é o mais saudável do mundo, convenhamos, é, é muito raso essa definição e, inclusive, pouco realista e pouco honesta, diria eu. Oi, desculpa. Ah, não, vazou o áudio de alguém aí. Na parte de valores e virtudes, a gente, quando fala de valores, é muito comum as pessoas confundir valores com os atributos de um produto. Aí os valores do meu produto são esses ou são aqueles. Esse é um atributo do produto. Quando a gente fala de valores na tecnomanização, a gente fala de valores humanos. E aí é muito diferente de um atributo de produto, de características da empresa. Isso não são valores, são atributos. Está tudo bem, são importantes, são necessários, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de valores humanos. É, então, você não pode falar que o teu produto, ou a Coca-Cola, só para reforçar aqui, que a gente chama, no mercado chama de hard skills, soft skills, e a gente chama de deep skills, virtudes e valores. Mas a gente não pode falar que a Coca-Cola é honesta, respeita, é humilde. Não. A Coca-Cola, os atributos da embalagem, é uma lata vermelha com um logo, é um produto refrescante, tá bom, a gente pode dar os atributos do produto, mas não são valores. Os valores da empresa, não do produto somente, do produto e da empresa devem referir-se a valores humanos. E ser uma empresa honesta já deveria mudar aquela declaração da missão da Coca-Cola, né, de refrescar o mundo e de... Então, são coisas diferentes, tá? E mesma coisa com as virtudes. E só para finalizar esse ponto de propósito, que é aquele primeiro item do produto tecnohumanizado, lembra que no propósito a gente mostrou essa frase de Nietzsche, que é aquele que tem um porquê para viver, pode enfrentar quase todos os comos. E tem uma coisa que é super importante, que a gente deu uma definição aqui sobre que o propósito, o propósito genuíno, ele não cabe o eu. Ele sempre está alinhado com os valores da empresa e está pensando num bem maior. Por exemplo, como o Bernie Glassman, da Greystone Bakery, que criou, lembra, acolhendo pessoas que haviam sido presas e tal, e construiu uma padaria que vende hoje os brownies para Ben Jerry's.
quando ele diz que ele não começou a, a Greystone Bakery para criar empregos, ele começou para acabar com os sem-tetos. Então, isso significa que as pessoas tenham que ter casas, possam cuidar das crianças, criar empregos simultaneamente. Então, nesse propósito dele e da empresa dele, não cabe o eu. Não estou fazendo isso aqui para ser a maior padaria do mundo, para ser a maior. Não cabe o eu. Ser a maior padaria do mundo ou poder vender brownies para grandes empresas, isso são objetivos e não são ruins tê-los. São necessários, inclusive, mas são objetivos, não é um propósito. E lembra que eu comentei agora que um propósito genuíno ele não cabe o eu, deve ser sempre estar alinhado com os valores da organização. Primeira pessoa singular é objetivo, não propósito. Bem, dito isso, repassando essas coisas lá do workshop, tá? A gente traz aqui algumas das coisas que está alinhado com essa questão do produto tecno-humanizado e da primeira parte ali quando a gente fala de valores e, e de virtudes e de propósito. De novo, o framework, a primeira coisa que a gente faz é pegar os valores declarados, então valores e propósitos da empresa declarado, o que está no site, o que está nas apresentações, o que está os objetivos de negócio, planejamento estratégico, os planos de ação. A gente pega toda essa informação. A gente mede a cultura percebida, entrevistando várias pessoas, e a gente aplica o SMA e vê a cultura medida. Então, eu vejo os valores declarados, a cultura percebida e a cultura medida. Não vou entrar em detalhes, porque isso em todos os frameworks que a gente faz, a gente já explicou em detalhes lá no primeiro. Depois da gente fazer isso, o que que a gente faz? A gente analisa, a gente usa o modelo de análise de impacto. Lembra aquela ferramentinha? A gente vai entrar em cada um desses, tá? Não se preocupe. É aquela ferramenta que a gente usou para ver o impacto sistêmico que Karen e Silvia viram o IoT nas lojas, o impacto que teria. Vocês, a Silvia não, desculpa, a Flávia e o Túlio que estão aqui viram, fizeram do pum, 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 para Dindones, vocês viram sobre o RPA, o impacto sistêmico e tal, de um produto, então é aquela ferramenta. A gente pega os produtos atuais da empresa e aplica aquela ferramenta, tá? Aí a gente escreve e faz um dashboard de transtorno dissociativo corporativo. Ou seja, eu vejo os impactos positivos e os impactos negativos que o produto e que a empresa tem, tá? Depois a gente faz uma análise com os objetivos e planos de incentivos de vendas. Por que a gente se preocupa por isso? Porque se os incentivos e o plano de os objetivos e o plano de incentivo de vendas é muito agressivo e vale tudo, vão empurrar a água abaixo, vão entubar, vão vender o que não é, o que não deve. A gente toma cuidado com isso. A gente analisa o observatório, ou seja, de produtos concorrentes, correlatos, concorrência transversal. A gente entrevista a pessoa de vendas de marketing e avalia se a empresa tem ali um laboratório de inovação, inclusive olhando se os produtos atuais resolvem quais problemas, como aumentam o prazer e como, de uma forma, economizam energia. Se a empresa não tem um laboratório ou um departamento ou uma área ou uma pessoa de inovação, ok. E se tem, a gente avalia. Agora, se não tem, a gente, inclusive, conversa sobre o framework de cultura de inovação. E aí, a gente faz análise dos produtos atuais. Tudo isso aqui para os produtos atuais da empresa. E aí, depois a gente pega para desenhar um novo produto
serviço, que pode nos levar a um outro modelo de negócio. Em muitos casos, se eu tenho um produto físico e desmaterializo e vira serviço, pode mudar o modelo de negócio. E eu aplico a ferramenta de modelo de transformação de negócio. Analiso se atende aqueles 3 Es que a gente viu, analiso se tem desenvolvimento sistêmico, e aí chego num produto. E para as empresas, que estão sujeitas a análises regulatórias ou eh, alguma empresa e tem a parte regulatória forte, tenho que fazer essa análise desse produto que eu desenhei, não desenvolvi, que eu desenhei, se ele passa essa análise de compliance regulatório. E depois que eu criei esse novo produto, para implantar, aqui eu faço, aplico só na liderança o SMA. E agora para implantar esse produto na empresa, a gente aplica o SMA cultura, ou seja, para a empresa toda, ou por departamentos, dependendo do tamanho da empresa. Avalia o relatório, faz o ciclo de workshops e ações de OKRs para poder tratar as coisas que a gente viu no relatório do SMA. Trabalhe os direcionadores operacionais. Lembra que no exercício que vocês fizeram, lá no workshop eu falei para não usar, e no trabalho que vocês apresentaram eu também falei para não usar. É aqui que a gente aplica para poder implantar o produto na empresa. Depois a gente vai ver quais são, vai relembrar aí a vocês. Ciclo de ações, e aqui a gente dá treinamento, faz um ciclo aqui de treinamento, e o projeto de transição, ou seja, quando o produto novo já está rodando e funcionando e gerando receita, tal, eu substituo o novo, nunca antes. Não, eu mato um produto para construir outro. Eu construo um outro, ponho para rodar, e quando ele está funcionando, eu mato outro. Porque a gente tem que tomar cuidado com a sobrevivência da empresa, com a continuidade da empresa, com a saúde financeira da empresa. Isso aqui não é brincadeira, né? Vamos entrar em cada um aqui, como eu falei, os valores declarados, isso aqui vocês já viram nos outros, eu não vou deparar aqui, né? Cultura medida e como a gente faz, e a cultura percebida. Ok. E aí, depois de fazer essas análises, a gente faz um mapa de convergência entre o que você diz que é, o que as pessoas percebem que você é e o que você realmente é. E a gente faz essa análise. Vocês precisam ver ou fazer, vocês vão, que interessante é isso, entre o que as pessoas falam que são, o que as outras percebem que elas são e o que elas realmente são, puf, costuma ter diferenças bem interessantes. Faz os OKRs para poder acertar isso e trabalhar com os executivos. Lembra que a gente usa o modelo da curva de Gauss, os extremos a gente trabalha individualmente, o meio a gente trabalha conjunto, mede os resultados e fica trabalhando até acertar o mindset do time de liderança. Antes disso, a gente não avança. Passei muito rápido, porque a gente já viu isso 4 vezes, essa é a quinta. Agora vamos lá, vamos para essa segunda parte aqui, vamos entrar em cada um. O análise de impacto, lembram dessa ferramenta? Essa é a ferramenta que vocês vão usar para os produtos atuais, um por um, para ver qual é o impacto deste produto. Aí a gente elabora uma coisa que a gente chama mapa de coerência. Falar, oh, puxa vida, nos teus valores você fala isso, só que o teu produto não está alinhado com o que você fala. Nos teus valores, na tua missão, no teu propósito, no teu blá, blá, blá. Né? Lembra da Hershey's? O objetivo é levar doces momentos de bondade ao mundo. E eles aumentaram o açúcar
do chocolate deles aqui no Brasil para se adaptar ao paladar. Cara, muito bom você não está sendo dando açúcar para as pessoas. Que quem conhece um pouquinho de nutrição sabe o veneno que é o açúcar, que a gente adora, mas além de viciar, inflama. E tem estudos cada vez mais contrários à utilização do açúcar refinado, etc. Então, cara, você está falando que você leva momentos de bondade ao mundo e está dando açúcar para as pessoas. Tem alguma coisa que não está batendo. Ou você está mentindo no que você fala no teu site, ou teu produto, ou no teu produto. Então, aonde? Falta coerência aí. Então, a gente faz essa análise e mostra os impactos do produto, né, de transtorno dissociativo corporativo, os impactos que tem na sociedade. Dos produtos atuais, por enquanto a gente está falando dos produtos atuais da empresa, tá? Então, a gente analisa os objetivos e planos de incentivo, porque, claro, se a tua força de vendas tem incentivo para entubar, putz, você pode falar que o teu produto é nocivo, mas se os caras têm os incentivos para poder vender mais, somente mais, não mais e melhor, não mais rentável, não o que realmente o cliente precisa, não, vender mais. Quantas vezes vocês viram em empresas onde a empresa tem um mix de produto muito grande, mas só vende 3 ou 4? E ela quer incentivar, ela gostaria que vendessem mais de tudo, que os comerciais fizessem cross-selling, que fizessem upselling, tá bom. Mas uma coisa tão básica e tão simples, que já está mais que estudado e inventado há 20 anos, em qualquer escola de negócio, tem gente que ainda comete esse erro, pasmem, de não alinhar os objetivos. E se o cara dá na mesma ele vender parafuso que ele vender turbina de avião, ele vai vender o que foi mais fácil e o que ele ganha mais. Se você não alinha os objetivos e os incentivos de venda, ele vai vender o que for mais fácil e onde ele ganha mais dinheiro, não o que você diz para ele vender. Simples assim. Então, analisar o plano de incentivo de vendas e as metas e o nível de pressão das metas, conversando com a força de vendas, é muito enriquecedor e interessante, tá? Analisar modelo de vendas, a gente acompanha a área de vendas, entrevista ali, não se mete, mas a gente, quando possível, acompanha. Tem empresa que não deixa, mas as que deixam, é muito interessante. Observatório. Quando a gente começa esse processo, a gente ativa o conceito de observatório e começa a olhar e procurar e ver e tal. E aí a gente traz um monte de ideias que geram insights, a gente traz um monte de concorrentes, mas não concorrentes direto, mas principalmente a concorrência transversal de outras áreas, outros setores que possam impactar a empresa ou o produto dela. Isso é importante. E se a empresa tiver implantado já cultura de inovação, a gente olha a parte do laboratório de inovação, se ela não tem, não tem o que a gente olhar. E ambas coisas servirão de input para o modelo de transformação. Lembra que lá em cima a gente tem o observatório, é, é, a gente coloca essas referências lá. Aí, depois que a gente analisa os produtos atuais e faz esse mapeamento, se ele está alinhado com o que a empresa fala ou não, a gente fala sobre os conceitos da tecnomanização, a gente dá um workshop. Então percebe que eu não fui lá vender tecnomanização, eu não fui na empresa falar sobre tecnomanização, eu fui para falar sobre produtos. Só que no meio do caminho eu preciso falar da tecnomanização para que eles entendam. Então a gente tem um workshop e aí a gente fala e explica o modelo de transformação que busca curar a causa da dor do cliente. Aqui a gente fala dos direcionadores culturais e organizacionais e o alinhamento com valores. Tá?
para quem não se lembra, que vocês viram no trabalho de vocês e tal. Eu cheguei a mostrar isso aqui para vocês ou não? Não, Olá? mostrou não. Não? Não, não mostrou. Olha, esse robô ele foi, lançado em 2019 no maior templo de Kyoto, templo budista. É um robô de US$ 1 milhão. A ideia é um templo que tem visitas, praticamente se deixar, antes não conseguiam, mas se deixassem 24 horas por dia de turistas querendo visitar o templo para conhecer, para entender ou conhecer algum monge budista, enfim. Claro, só que visita turista do mundo inteiro, o monge fala os idiomas que fala, sabe? Japonês e talvez inglês e um pouco mais. Não consegue ficar 24 horas, né? Aí criaram esse robô que ele pode transmitir os ensinamentos budistas para as pessoas, turistas e para as pessoas locais. Pode em qualquer idioma, porque é fácil ou em qualquer, bom, em vários idiomas, em muitos idiomas. Você pode colocar ali ensinamentos e com IA ou mesmo colocar os ensinamentos budistas ali em vários idiomas e ele transmite. Pá, ótimo. Até aí, ok. O que me chamou a atenção dessa reportagem quando eu vi foi isso aqui, ó. Quando eu vejo monges budistas se curvando a um robô, me preocupa. Me preocupa. A tecnologia está para servir o homem, não o contrário. Essa imagem me chamou muito a atenção. Mas era Então, exatamente esse o contexto, Márcio? é, Eles estavam se curvando diante do robô? eles estavam orando, não se curvando diante do robô. O que eles foram questionados, né, criticados, inclusive, o que eles disseram é que eles estavam se curvando sobre o ensinamento de Buda, não sobre um robô, sobre o ensinamento de Buda, que era o que o robô estava contando e dizendo e ensinando. Mas aí, qual era o meu questionamento? Eu escrevi um artigo na época sobre isso, tá? Qual é o meu questionamento? Um monge talvez tenha o conhecimento e a sabedoria suficiente para diferenciar se eu me curvo diante dos ensinamentos de Buda ou de um robô. Uma pessoa sem essa elevação de consciência e sem a sabedoria de um monge, que vai ali. Sabe o que pode acontecer? Hoje seria fácil eu colocar uma câmera no olho do robô, essa câmera captar a imagem das pessoas, por IA fazer análise pelo, pela voz ou pelas palavras, medir mais ou menos qual é o estado emocional dessa pessoa e dizer o que ela quer ouvir. E se eu disser o que ela quer ouvir para confortá-la com os ensinamentos de Buda, ok, eu acho que você pode estar ajudando uma pessoa a dar conforto a ela através de palavras e de ensinamentos budistas, mas e se eu manipular essa pessoa? Se eu identificar que ela é vulnerável e disser o que ela quer ouvir, em meu benefício, e pedir doação. É perigoso. É uma faca de dois gumes muito e com uma linha muito tênue. Então, quando a gente fala que eu criei um produto para uma finalidade, eu tenho que garantir que essa finalidade realmente é, é nobre, realmente que tem um impacto positivo, e caso ela tenha possíveis impactos negativos, eu tenho que tentar fazer com que o meu produto não transmita esse impacto negativo ou não caia em mãos erradas.
porque senão eu posso estar construindo uma arma, porque talvez algum bispo de alguma igreja, não quero citar nomes, mas falar para você, eu compro um robô desse e treino para ele dizer o que a pessoa quer ouvir e fazer doações mais. E aí eu passo com tiro as bolsas de dinheiro do Maracanã para levar não sei para onde, porque, claro, eu tirei dinheiro de todo mundo. Cara, é perigoso. Então, quando eu criar um produto, eu tenho que fazer essas análises. Tenho que fazer essas análises. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque por mais que eu crie um produto com uma boa intenção, em nenhum momento pensei que esse produto, ou que eu vou usar esse produto para o mal, ou com um impacto, né, mal, vamos lá, com impactos negativos, que ele produz impactos negativos, se eu não faço uma análise adequada, ele pode ser mais nocivo do que benéfico. Então, Ô, a Márcio, gente, oi, nesse sentido não é nem só o produto, né, até a embalagem, opa, preciso olhar para esse sentido também, né. sim, a gente tem que olhar o produto, a embalagem, o modelo de negócio, porque senão, é, é, vamos lá, hoje eu almocei com uma empresa que ela tem uma tecnologia bem interessante para fazer fluxos de processos automatizados, usando muita IA e tal, e não sei o quê. E aí, claro, ele veio me vender a tecnologia dele, me contar e tal, e eu achei bem interessante. Mas eu falei, no meu caso, eu colocando isso, automatizando, me permite escalar mais rápido, sem a necessidade de eu ter um exército de pessoas para fazer isso. Mas tem empresas que usam isso para reduzir pessoas. E eu entendo, vamos lá, não sou por isso, como vocês já viram, não dá para eu não usar tecnologia para manter o meu negócio competitivo. Eu não disse para ele que ele não deveria usar essa tecnologia porque ia demitir um monte de gente. A pergunta que eu fiz foi: bacana a sua tecnologia, eu gostei, achei interessante, mas quando você faz isso numa grande empresa, ele citou um exemplo hoje de uma empresa que tinha uma área com quase 5.000 pessoas e aproximadamente 1.500 seriam dispensadas. Ou seja, uma economia gigantesca para a empresa e tal. Ok. E eu falei: "E com as 1.500, o que que você vai fazer?" Ele falou: "Não, minha empresa nada, porque a minha empresa vende a tecnologia." Falei: "Tá bom, e o teu cliente, você conversou com ele sobre o que que vocês podem fazer para ajudar essas 1.500 pessoas?" "Não." É esse o ponto, sabe. Então não é só olhar o produto que a gente tem que olhar, não é só olhar a embalagem que a gente tem que olhar, e olhar o impacto que esse produto causa. De novo, não usa esse produto que esse cara está me vendendo, não, usa, mas caso tenha que reduzir o número de pessoas e demitir pessoas, o que que você vai fazer com isso? Como você vai fazer? Como você vai reciclar essas pessoas? Como você vai ajudar elas a se recolocarem? Porque simplesmente cortar como, sabe, joga fora, são pessoas, gente, por trás ali tem famílias, tem histórias, sabe, por trás daquele número de funcionário, aquele employee ID ou aquele CPF, tem uma vida. Eu acho que uma falta, não é só de humanidade, mas é de responsabilidade, que trivializa muito. Não, é um funcionário, eu pago os direitos e está tudo certo. Desde o ponto de vista legal, jurídico, sim. Pô, mas eu conversei com uma pessoa da minha empresa que não estava atendendo as expectativas em setembro. Conversei com ela, chegamos à conclusão que realmente ela não consegue desempenhar essa função.
falha minha de ter colocado ela nessa função, ela disse que sim e tal. Eu combinei com ela que até dezembro ela termina o projeto, a gente já conversei com um parceiro, vai para o parceiro, tá. Sabe, uma transição legal. Tudo bem, não dá para você fazer isso com 1.500 um a um? Talvez não, tem que buscar outro tipo de solução. Mas a gente tem que se preocupar com as pessoas, né. Bom, enfim, então a gente tem que olhar o impacto do produto em todos os aspectos. Depois a gente faz essa análise aí dos 3 Es, né, para saber se ele empodera as pessoas, o cliente, se é um produto que promove experiências sensoriais ou se permite execute você mesmo, né, o do it yourself, porque são coisas que chamam a atenção do cliente. O desenvolvimento sistêmico, a gente valida se ele está alinhado com todos aqueles pilares do desenvolvimento sistêmico que a gente falou anteriormente. Ô, Aí depois a Márcio, gente, oi, uma dúvida. No pois caso não. de empresas que têm vários produtos, vocês pegam só os mais rentáveis como amostra ou pega tudo, tudo, tudo? Assim, vamos lá. A gente já fez isso com algumas empresas e o máximo que a empresa tinha eram 13 produtos, e a gente fez com todos. Claro, mas se a gente fizesse isso para a Mondelez, que deve ter 400 produtos, não dá para fazer em 400. E aí a gente ia ter que pegar por cada linha de negócios, carro-chefes, alguma coisa assim, tá? Ainda não aconteceu comigo, mas é o que eu faria. Galera, vamos ver, aqui a gente começa pelos carro-chefes os que mais vendem, os 20% que faz 80% do faturamento, né? 80-20 Pareto e um por linha, de cada linha de negócio, porque lá na Mondelez tem desde chocolate, bom, eu ia falar bolacha, mas tá o Túlio aqui que é carioca, vai falar biscoito, tem cream cheese, né, que é o Philadelphia, então tem um monte de segmentos, então tem que pegar os principal ou os principais de cada linha. Tá, o máximo que eu fiz foi uma empresa que tinha 13 produtos, e a gente fez em todos. Deu um trabalhinho. A análise comercial regulatória, né, depois de ter desenhado, a gente vê se pô, esse produto que eu desenhei atende a parte regulatória, valido e tal, e aí cria um MVP. Márcio, deixa Pois eu te não. perguntar uma coisa, assim, quando você olha para a economia real, tá? Uhum, O problema do tamanho que ele tem hoje no Brasil, falando de desemprego, tá, vis-à-vis o que vem por aí, né? sim, De inteligência artificial, muito. robótica, enfim. Por exemplo, eu amanhã mesmo eu tenho uma reunião amanhã à noite com um americano que quer trazer para o Brasil a Circuit Lounge, né, que ela faz parte é uma das empresas, quando você viaja para o Vale com a Starts, que ela Uhum, visita lá, e tem uma dessas agendas do GPT que foi desenvolvido dentro da Circuit Lounge. Então, é uma empresa, na essência dela, de robótica. Ela quer vir para o Brasil agora com uma proposta de trazer automação para grandes linhas industriais. E ela forma gente para isso. O negócio dela é formar gente para isso. Então, quanto mais gente ela põe no mercado, menos gente a indústria vai precisar. sim, Resumidamente, é esse o negócio deles. Eu acho que uma agenda dessa, quando você coloca 1.500 pessoas na rua, a única agenda que você pode construir em escala desse jeito é ensinar as pessoas a empreender. Eu acredito que o Brasil não tem outro caminho que não seja ensinar empreendedorismo, ensinar planejamento financeiro, ensinar as pessoas a serem donas dos seus próprios negócios.
Vai ter gente que vai ter negócio muito grande, vai ter gente que vai ter negócio muito pequeno, mas um vai viver de um barzinho, outro vai viver de um restaurante, outro vai viver de uma fábrica. Ok, Então, eu penso que isso devia estar já nas escolas, sabe? Porque eu não vejo outro caminho para o país. sim. Eu estou de acordo. Isso deveria efetivamente estar nas escolas, não está. Então, eu acho que é uma boa agenda para as empresas que vai fazer, ou se caso tenha que fazer um desligamento desse tamanho, ou de 300 ou de 100 pessoas, seguir essa linha. Eh, mas assim, ó, nada que Eu estou falando, Márcio, porque assim, é uma agenda que eu estou discutindo nesse momento na GV a criação de uma escola para os funcionários, sabe? uhum, E eu quero usar a escola para fazer uma transformação cultural lá. Eu tenho discutido muito isso até com a Érica, que foi sua aluna também. sim, E eu estou sugerindo que ela coordene a escola. É, bacana. é, porque eu penso assim que se a gente ensina, mesmo para o funcionário que está lá dentro, a empreender, porque o que você espera de funcionário? Né? Que ele trate aquela empresa como se fosse dele. É esse o funcionário que se destaca. Né? Quando que você demite um funcionário? Quando ele custa para a empresa mais do que ele oferece para a empresa. Sim, A lógica, a matemática mais simples é essa. Olha, esse cara me gera 9 e custa 10. Então, na o hora que que você que é consegue sim, desculpa, pode terminar. na hora que você consegue precificar o valor que cada um gera para aquele ecossistema de negócio, você vê até quem está subtraindo. E quando ele está subtraindo, quando você paga 10 e ele te gera 9, pô, ele está tirando de alguém, ele está prejudicando várias outras famílias dentro daquele ecossistema. Correto. É, 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 o meu sonho é que todo funcionário conseguisse enxergar isso, sabe? Ó, o que a gente E fez não numa é trivial. não, não é no absoluto. O que que a gente fez? A gente fez numa empresa, a primeira coisa, é um ciclo de cursos, de aulas, barra palestras, workshops, enfim, de treinamento ali, que o primeiro para todo mundo, para todos que iam sair ou saíram da empresa, que era o seguinte: explicar como está o mundo lá fora. Por que isso? Porque é curioso, a gente está antenado, todo mundo aqui está fazendo 18 cursos ao mesmo tempo, todo mundo empreende, todo mundo tem empresa, todo mundo está muito antenado. E às vezes a gente comete o erro de pensar que todo mundo está enxergando a mesma coisa. E não, mas nem de longe, tá? Tem muita gente que está no mundinho dele, vai, bate o cartão, trabalha, ganha um dinheiro, vai, volta para casa, e acabou. Não sabe o que está acontecendo. Mostrar para as pessoas o que está acontecendo lá fora do dia a dia delas é importante, porque é importante que ela saiba que o mundo lá fora é muito diferente do mundo antes dela entrar na empresa, porque o mundo que ela conhecia quando ela entrou na empresa não se parece em nada ao mundo atual, tá? Então, essa primeira chacoalhada que a gente dava. Depois, a gente segmentou o grupo de pessoas em quem quer. Porque tinha gente que, eu estou fazendo faculdade, eu trabalho aqui, mas eu estou fazendo faculdade, quando terminar, eu quero trabalhar na minha área. Cara, esse cara, talvez ele não queira um curso de empreendedorismo, ele só quer algum meio de subsistência para ele terminar a faculdade durante um tempo, mas não quer empreender. Tá bom, tá no direito dele, era um tipo de curso. E muita gente sim queria empreender ou queria conhecer outras coisas, o que ela poderia fazer, descobrir algum nicho, algum talento, alguma coisa para poder empreender. Então, para esse, a gente dava curso de empreendedorismo. Então, a gente ia segmentando e dando mais ou menos o que as pessoas estavam buscando. Porque não adianta também falar, vou te dar um curso de empreendedorismo. Ela falou, puxa, é que eu estou prestando concurso público, eu fiz direito, estou prestando concurso público. Eu falei, cara, você dá um curso de empreendedorismo para essa pessoa que está com a mentalidade de querer fazer um concurso público e ser funcionário público, Pois é, mas talvez você sabe vai. que eu acho que isso tem muito a ver com cultura, Márcio. Eu não sei o pai de vocês aqui, né?
Mas o que eu vejo, a grande maioria dos pais criam nos filhos uma falsa segurança do concurso público, uma Claro, falsa segurança do emprego. Isso não é verdade. claro que não. É, por isso que eu acho que é uma questão cultural, sabe? Sim, mas assim, no final, o que acontece? Você não pode, você pode, por isso que esse primeiro curso chacoalha e mostra como está lá fora, as coisas que estão acontecendo, algumas tendências, o que está por vir, e não sei o quê. E oportunidades que existem, riscos que existem. Se a pessoa, se mesmo assim a pessoa quer ser qualquer coisa, a gente não pode obrigar, né? Então, fala, tá bom, eu eu tô mostrando, eu tô te dando opções. Você não quer? Ok, cara, não posso fazer nada. Agora, porque esse trabalho, sem dúvida, é cultural, mas o cultural você não muda com um curso de 2 semanas. Não. Sabe? Não adianta, não adianta. Então, é, dar oportunidade para quem quer abraçar, porque também, ó, vamos lá. Eu, como também tenho um trabalho é, voluntário, é, de benemerência e tal, uma organização, né, no instituto que eu estou criando, existem muito poucas coisas tão frustrantes na vida do que você querer uma pessoa, querer ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. É muito frustrante, gente. Sabe? Eu já cheguei a ver situações e falei, cara, eu estou te dando oportunidade, estou te dando curso, estou doando o meu tempo, estou dando meu dinheiro para você fazer as coisas e o cara não faz. Então, dá um desespero tão grande, é terrível, mas Quer ver acontece uma coisa, Márcio? muito. Coloca um curso e não cobra nenhuma taxa. Cara, nego não A vem. quantidade de gente que se inscreve e depois não vai. Começa, exato, começa um montão de gente e termina dois. É terrível, é terrível. Então, esse tipo de coisas é complicado. Então, o que que a gente faz? Eu acho que aí, nesse caso, o que a gente recomenda nas empresas é falar, pegar essas pessoas e dar essa capacitação, dar esse treinamento, a gente pode ajudar nisso, mas não dá para obrigar, né? Cara, eu tenho pessoas próximas, uma colaboradora aqui, ela tem um apartamento em São Paulo e ela decidiu morar em Indaiatuba. E ela alugou o apartamento em São Paulo e foi morar em Indaiatuba. Até aí, ok. A questão é que ela vem para São Paulo 3 dias por semana, ela acorda às 3:30 da manhã, ela está destruindo a saúde dela, é, porque não dormir, ou dormir pouco, ou dormir mal, é terrível. Eu já falei para ela que se ela não organizar isso aí, eu não vou querer mais ela aqui, porque eu não quero participar disso, destruir a saúde dela. E detalhe, tá? Pasmem, não é que ela aluga o apartamento em São Paulo por 3 vezes mais do que ela paga em Dayatuba. Não. Dá 10% de diferença e os 10% ela gasta com o transporte. Portanto, meu, sai elas por elas. Não é uma questão econômica, é uma questão que ela pôs na cabeça dela que lá, no final de semana, ela tem mais qualidade de vida, só que durante a semana ela está destruindo a saúde dela. E está próxima. Eu já conversei 2, 3 vezes com ela. A próxima, eu não sei o que eu faço. Se eu penduro em praça pública e dou chibatada, não sei, eu não sei o que eu faço, não sei. A Karen ri, mas é que dá vontade. Fala, cara, você não está enxergando que você está destruindo a sua saúde? E também tem a parte Então, é uma colaboradora muito boa, que eu tenho apreço e é uma pessoa, mas ela tem um monte de crenças limitantes e eu falei, cara, vou sentar com você e vou trabalhar com você individualmente. Ela aceitou e agora eu vou trabalhar para mudar isso, porque, meu, era, era triste de ver. Mas, enfim, vamos lá. E aí, depois, voltando aqui, depois que a gente desenhou e passou para o regulatório, tá ok, caso seja um negócio regulado e tal, aí eu crio o MVP e aí eu submeto este novo produto que eu desenhei, não desenvolvi ainda, eu desenhei, ao modelo de análise de impacto novamente, para ver
se ele tem impactos negativos e quais são e como eu posso mitigar, tá? Bem, então, só relembrando ali os fluxos. Bem, aí depois que eu criei isso, eu vou para a parte de implantação, e aí eu tenho que implantar esse produto e lançar, fazer o lançamento dele, puxa vida, o que a gente faz? A gente aplica o SMA, a gente vê a cultura da empresa, aplica o SMA cultura, lembrando que o SMA individual é para os executivos e o SMA cultura para a organização. Dependendo do tamanho, eu faço de toda a empresa ou eu faço por departamentos, áreas, por níveis hierárquicos, eu posso fazer por grupos, para ver a cultura daquele grupo e depois da empresa toda. Avalio os resultados, defino os OKRs que precisam ser trabalhados, aplico plano de ação de OKRs e fico naquele trabalho de mudança de cultura. Quando passou, eu vou implantar os direcionadores operacionais. Vocês lembram quais são os direcionadores operacionais? Excelência, customização, flexibilidade, agilidade. Então, esses direcionadores eu vou implantar. Então, que a empresa seja ágil, trabalhe com excelência. Então, eu vou trabalhar esses direcionadores. Trabalho capacitação de vendas, não só para eles conhecerem o produto e o pitch de vendas que entuba produtos. Temos que vender, tá? Tem que vender e tem que vender muito, tem que vender, mas tem que vender bem, né? Eu contei para vocês no workshop, não vale vender consórcio de uma scooter para uma aposentada, uma idosa, falando que o neto dela vai gostar mais dela depois que ela comprar a scooter para ele. E comprometer 20 e tantos por cento, 30% da aposentadoria da idosa para comprar o consórcio. Não vale. Concordam que não vale? Então não vale tudo. Então a gente tem que trabalhar essa capacitação de vendas, tá? E aí, por último, depois que este produto está pronto, a gente lança e quando esse produto já estiver legal, eu desligo o anterior. E aí, quanto pode demorar? Então, vai depender da atração desse produto. Então, meses, poucos meses, muitos meses, anos, depende. Tá? Mas eu não desligo o produto anterior antes de lançar o novo, tecno-humanizado. Ai, mas a empresa ainda vai funcionar com um produto tradicional que causa danos, miséria? Sim, mas o que eu não posso desligar isso antes de lançar um novo, que nem temos certeza que vai funcionar, porque qualquer produto que seja lançado, ele tem que lançar um piloto, testar, bababá, escala normal, é um produto. Seja tecno-humanizado ou não, tem que ver a aceitação do mercado, ver os canais, ajustar, pivotar, não sei o quê. Está funcionando? Aí eu tiro outro. Eu não posso comprometer a saúde da empresa. Muita gente confunde tecno-humanização ou quando eu falo sobre a tecno-humanização, puxa vida, tecno-humanização, você tem que pensar nas pessoas e, claro, e a empresa que se dane. Mas não, cara, a empresa é importante sim, porque ela é a empresa que mantém isso rodando, mantém a economia girando. Então, muita calma nessa hora. A gente não pode ser cheita de falar, não, se tem um produto que tem um impacto negativo na sociedade, desligo esse produto e se acabou. Aí você quebra a empresa. Não é assim que funciona no mundo real e a gente tem que ser muito cauteloso com isso. Bem, como a gente faz? De novo, kickoff para anunciar o projeto, explicar, criação de produto tecno-humanizado, o que consiste, o que é, do que se trata, transmitir e que a gente é capaz, através de um produto, de criar riqueza sem gerar miséria. Comunicar o mapa de convergência e o dashboard de transtorno dissociativo corporativo, para que todo mundo veja que, olha, entre o que a gente falava e o que a gente faz, talvez não se pareçam muito, ou tem essas divergências aqui, vamos corrigir. Que não é feio mostrar que tem divergência.
Feio é não saber que tem divergência e continuar achando que você é lindo, bonzinho e maravilhoso. Comunicamos os resultados das análises dos produtos atuais, as discrepâncias que existem, e aí é o ponto de partida do trabalho. A partir daí, a gente cria os squads, comunica a todo mundo, começa a criar os produtos tecno-humanizados, as pessoas são envolvidas e todo mundo começa a trabalhar naquilo, comunica o diagnóstico de cultura da empresa. Então, a gente é muito transparente e vai... Por quê? Porque se a gente... Cara, é terrível. Eu já fui, quando eu comecei minha carreira, eu ia implantar sistema em empresas, eu era um programador, um desenvolvedor. Eu ia com analista, a gente entrava na empresa, cruzava a área de back-office, fuzilavam a gente com os olhos, porque, claro, esses caras vieram colocar o computador que vai me mandar embora. Não sabia o que a gente fazia, não sabia o quanto a gente ia ajudar o trabalho deles ou não, eles não sabiam. Não foram avisados, não foram comunicados, e isso gera. Aí você ia conversar com as pessoas, não te davam as informações corretamente, ocultavam coisas, cara, é terrível. Então, transparência, comunicação. A gente apresenta relatório de ciclo de transformação, capacitação de vendas, enfim, a gente vai mostrando passo a passo a transição de produtos, resultados dos novos produtos, e, de novo, tudo isso tem que ser feito e ou apoiado pela alta liderança da organização. Senão, não rola. Prazos. Primeira parte ali, os 30 dias, padrão que a gente usa. Para fazer essa análise desses produtos atuais, 21 dias, mais ou menos para 4 produtos. Ah, eu tenho 3, a empresa que tinha 3, demorou muito mais. Ah, eu tenho 2, tá, esses 21 dias, dependendo da quantidade de produtos que a gente tem que fazer essas análises aqui. Modelo de transformação para criar novos produtos de 30 a 60 e depois para implantar isso 180, 360 dias até o produto tracionar e eu ser capaz de desligar o outro produto. E para cada produto novo, mais 180, mais 180, mais 180. Ops. Dúvidas, perguntas? Tem uma. Pois Com não. relação ao desligamento do produto, já deve ter ocorrido, né? De, tipo, você tá lá com aquele produto antigo, dando a sua rentabilidade que já dava no passado. Você injeta um novo produto, ele começa a Quero ficar com os tracionar. dois. Quero ficar com os dois. Sim, opa. É, 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 assim, ó, eu como tecnomanista, quando eu estou ajudando alguma empresa, quando eu estava e atuava muito mais ativamente com consultorias, a gente acordava no começo por que que a gente tinha que mudar e o executivo tinha claro o porquê que ele tinha que mudar, porque o produto dele era um produto que causava um impacto negativo e ele queria substituir por um produto que causa impactos positivos e que continua ganhando dinheiro. Mas aconteceu comigo pessoalmente uma vez de que, puxa vida, agora tenho produto novo, então agora tenho o dobro de receita, não vou abrir mão do outro. Embora, claro, durante esse período a gente era uma empresa de dono, então ele não tinha conselho, ele não tinha bolsa de valores para justificar nada, que ia trocar um revenue por outro, que ia durante um período ia duplicar, mas depois ia voltar ao que tinha antes, enfim. Ele não tinha que prestar contas a ninguém, só ao travesseiro. E chegou no final, ele falou, mas puxa vida, tá indo, o produto novo tá indo bem, e o outro, ele não disse que ele não queria desligar para não perder a receita. Ele falou, mas aqui a gente tem clientes tão fiéis, e eles gostam tanto, teremos um problema. Eu falei, cara, a gente está há um ano falando disso e está trabalhando até agora, até aqui, para poder fazer essa transição.
E aí eu tive que usar de chantagem emocional descarada e deslavada. Falei, vamos fazer o seguinte, você e eu aparecemos ali fora e convocamos todo mundo e dissemos para toda a empresa o que a gente ia fazer e o que a gente tem feito durante esse ano. Agora você vai ter que sair e dizer que você mentiu, enganou todo mundo. Você não vai desligar o anterior e vai fazer o novo, só que você sai sozinho, porque eu não quero participar disso. Eu vou ficar escondidinho, mas eu quero ouvir você falar que você enganou e mentiu para as pessoas. Não, não é assim. Falei, "Pô, é assim. Você falou que ia desligar e não quer desligar, então você mentiu. Ou para mim ou para ele, e para eles. Não, não, vamos desligar. Aí ele desistiu. Mas pode acontecer, e não tem. E a empresa é dele. Se ele batesse o pé e falasse que ele não ia desligar o antigo, eu não posso fazer nada, a não ser, naquele momento, dizer a todo mundo da empresa que eu, assim como eles, fomos enganados e que eu não posso fazer nada e até logo, vou embora. Não participo mais desse processo. A empresa é dele. Só teve uma vez e bateu na trave, mas não aconteceu. Mas poderia acontecer, tá? Assim, é uma coisa que não é descartada, porque tem gente que fala, pô, que naquela época eu estava disposto, mas agora muita coisa mudou. Não dá para saber, né? E o mais triste é que eu não poderia, bom, nem eu nem ninguém poderia fazer nada. Teria que aceitar porque a empresa é dele. Mas é um risco real, tá, Silvia? É, mais alguma coisa? Mais algum ponto? Não? É, a propósito, eu perguntei para a Flávia antes. Cara, você chegou a ver o começo da aula de inovação? Ainda não. Tá. Quando você ver, você vai gostar. Que tem coisa lá para você. Tá. Túlio, você chegou a ver as aulas, De inovação, eu estava no de inovação. mas você chegou, já tinha passado uma parte importante que eu falei de coisas para você. Ah, sim, 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 verdade. Não, não Você consegui. saiu de uma Ainda reunião, lembra que você mandou a foto ainda para mim e falou: "Tô aqui ainda nessa reunião e tal". legal. É, verdade. Não, Vou eu assistir. eu estou devendo ainda algumas aulas, Márcio, mas eu não sei exatamente quais eu estou devendo. Ó, depois dos trabalhos, depois da apresentação dos trabalhos, a gente teve. A primeira aula foi o framework de como criar cultura digital. O segundo foi como criar cultura de inovação, como a gente fala Eu sobre acho que essa eu inovação. assisti, mas eu fiquei sem internet no meio dela. Ah, então é como criar cultura de inovação. Depois, a Não terceira, foi uma que eu estava assistindo e eu saio no meio? eu acho que essa aí foi no de confiança, de como do fator confiança, É, foi de confiança. Acho que foi de que foi confiança. a terceira. E a quarta é essa de produtos tecnomanizados. E depois, a última, por fim, vocês vão se livrar de mim. Quinta-feira teremos o último que a gente fala sobre, que a gente chama de adesão ou engajamento, que é como vender isso internamente nas empresas. Quais são, assim, nas empresas de vocês, né? Não que vocês vão vender isso para mercado, consultores e tal, mas no caso da Silva, inclusive, não só para a empresa dela, mas também ela poderia usar essas ferramentas nas implantações dos softwares da fábrica e tal, mas ou do ERP, enfim. Mas no caso de vocês, como implantar isso na empresa de vocês, essa adesão e esse engajamento das pessoas para não acharem que vocês fumaram alguma coisa, tomaram alguma coisa estranha e tal. Vocês chegam lá falando de humanização e tal, dependendo da empresa, vai, então a gente explica, a gente mostra ali. Então, quinta-feira a gente vai falar sobre isso, tá?
e Isso como é legal. a gente usa as ferramentas. Aí a gente vai, por exemplo, é a aula que a gente vai falar sobre, puxa vida, o modelo de transformação, ele só usa para transformar empresas ou dá para usar para validar um modelo de uma startup que foi criada já, como foi o caso do Túlio, quando ele criou uma startup já uma empresa no trabalho que ele fez, e ele usou para validar o modelo e não para transformar o modelo. Então, a gente vai falar sobre isso, que é possível e dá para fazer. Então, a gente vai falar sobre como usar essas ferramentas, em que momento e tal. Então, é isso que a gente vai para encerrar e fechar como engajar as pessoas na empresa e como aplicar. Tá? E aí eu tenho uma pergunta sobre as coisas que a gente ficou de fazer e ficaram para trás, tipo, eh, o questionário e que tu ia fazer uma devolutiva com cada um de nós. Eu não sei se isso aconteceu com os outros, mas eu não fiz ainda. A- Como a- é que tá a situação? A gente ainda tem tempo esse ano? Vai ficar para o ano que vem? Como é que tá? Assim, sem querer ser cruel, mas já sendo, Sendo hã. era na segunda aula, modelos de mindset, né? Modelos mentais ali, o mindset. Após a segunda aula, tivemos, as pessoas fizeram e tal. O Túlio, ele já tinha feito no passado, e eu mandei para ele o link novamente, caso ele queira fazer, a gente faz. Eu ainda não fiz, não, mas eu recebi aqui, tá Não, salvo. tudo bem. Mas os outros fizeram sim, cara. Como você está fazendo, claro, todos naquela semana, né, que era lá no começo, na segunda aula, a gente teve 9 aulas do primeiro módulo, workshop, 3 aulas de apresentação de trabalho e mais 4 aulas, ou seja, mas tudo bem, você está perdoada, porque está fazendo pós e mais 4 cursos, tem 5 empresas e tal, então, e o Túlio também, façam e a gente marca a devolutiva e eu explico para vocês. Porque aqui a gente tem falado, por que que eu dou lá no começo? Para vocês verem como é a ferramenta, não só para ver vocês, o mindset de vocês e tal, mas ver como é a ferramenta, porque quando eu falo aqui como a gente aplica o SMA e o resultado, você fica sem visualizar qual é o... Karen, não foge não. Cadê você? Não, pois é, Ah, minha internet cai aqui de vez em você já quando. ficou com medo da devolutiva, Karen? O Não, status de Karen é ocupado. Status, mindset ocupado. Isso é não, verdade. não, Mas tranquila. Então, vamos seria só assim, melhor se tivesse feito antes. Então, desculpa. a gente dá lá no começo isso para fazer lá nas 2 primeiras semanas, por quê? Porque depois, tanto no workshop eu falei do SMA e aqui eu falei do SMA em todos os frameworks, se você tivesse feito lá, se conseguiria visualizar mais do que eu estou falando quando eu falo do SMA. Mas o que vai acontecer? Você vai fazer, eu vou te explicar, você vai, né, linkar uma coisa com outra, juntar Lé com CREA ali, e na pior das hipóteses, assiste um pedacinho de novo da aula que eu falo desse meio e fala, agora sim entendi o que esse maluco está falando. Mas é tranquilo, pode fazer quando vocês puderem. É, até 31 de dezembro, a gente pode fazer devolutiva, porque dia 1º de janeiro eu vou desconectar. O ano que vem não vai ter turma, porque eu preciso me curar, tá? Então, assim, até 31 de dezembro vocês têm. Tá. Ok. O ano que vem, eu tinha até pensado, colocar no LinkedIn, ó, por motivo de viagem, do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, eu tô fora de 2025. Tirar um ano sabático. Não vai ser sabático, mas pelo menos eu vou reduzir algumas coisas. Infelizmente, mas eu preciso. Faz bem, Márcio. Eu Faz Tá. preciso, bem. porque tá com muita coisa Eu falei isso outro dia com a minha esposa, assim, eu cheguei num ponto que eu tô no meu limite. Aliás, eu tô além do limite do meu corpo.
Exato. Então, não é legal, cara. Não é legal porque, assim, a gente acha que, né, aguenta e eu faço isso a vida toda, mas é justamente por isso que tem que chega um momento que você tem que tirar o pé, e não é eu tirar o pé para viver a vida contemplativa, que ainda eu não posso e eu nem conseguiria, mas dar uma reduzida, me curar, me tratar, me, me- me organizar, porque, comecei a ter falha de memória. Bom, enfim, já posso parar a gravação, isso aí já conversa.